É uma grande alegria estar com os irmãos mais uma vez e podermos investigar temas tão relevantes sobre a doutrina das últimas coisas. Ontem nós estivemos observando sobre o futuro escatológico para o Israel étnico. Então, ainda dentro do plano de Deus para as últimas coisas, resta o cumprimento de algumas profecias que não são profecias condicionais, mas são promessas incondicionais, que independe da obediência do homem a Deus, mas está dependendo somente do Senhor, que prometeu que iria cumpri-las. Então nós temos a bênção que Deus prometeu através de Abraão, que é a salvação a todas as nações. Observamos também como o Senhor prometeu a Abraão uma terra, e como Deus prometeu a Abraão uma descendência. Vimos também que essa aliança feita com Abraão, ela é uma aliança permanente, ela é uma aliança eterna, assim como a aliança davídica é uma aliança eterna e é uma aliança que se refere ao governo de Deus na terra onde um descendente de Davi virá governar. Nesse sentido, nós compreendemos que ainda resta algo a ser cumprido no plano de Deus para a nação de Israel. Isso não foi cumprido no Novo Testamento, a terra não foi dada a Israel, o governo do descendente de Davi, que é o Messias, ainda não se estabeleceu plenamente. Logo, estamos aguardando o cumprimento dessas promessas, o cumprimento dessas profecias que estão relacionadas às alianças. Interessante que quando estudamos isso ontem, nós não trabalhamos as 70 semanas de Daniel, que já foram vistas nas primeiras palestras, mas tudo isso se encaixa, e hoje nós vamos tentar encaixar essas visões. Hoje nós queremos observar, nesta primeira palestra agora, o arrebatamento da igreja, que tem um motivo fundamental, é livrá-la da tribulação. O arrebatamento da igreja para livrá-la da tribulação. Por quê? Nós entendemos que essa tribulação de 7 anos é a 70ª semana das 70 semanas de Daniel. E que foi dada essa profecia das 70 semanas especificamente para o povo de Daniel, o povo judeu, a nação de Israel. Logo, a igreja, como um mistério, ela não vai participar desta 70ª semana. Ou seja, quando nós estudamos as alianças, tanto a abraâmica como a davídica, e estudamos as 70 semanas de Daniel, nós chegamos a conclusões muito óbvias e muito lógicas, que visam responder onde estará a igreja no meio desse plano de Deus para Israel. Deus tem um plano escatológico para Israel, Deus tem um plano escatológico para a igreja. Então são povos distintos, são planos distintos. E nós vamos observar hoje um plano mais específico para a igreja, que encaixa muito bem, explica muito bem onde a igreja estará, quando começar a 70ª semana da profecia de Daniel. Então vamos observar o arrebatamento da igreja para livrá-la da tribulação. Tudo isso que nós estamos observando, tanto as 70 semanas de Daniel que foram investigadas, como também as alianças abraâmica e davídica, e hoje tratando do arrebatamento, são os fundamentos para o que nós chamamos de pré-tribulacionismo. E o que vem a ser um pré-tribulacionismo? Uma definição que é muito importante para começarmos a não só compreender, mas a refletir sobre o pré-tribulacionismo, que é característico dos dispensacionalistas. E, acima de tudo, é bíblico. É bíblico. A partir de uma leitura simples, natural da Bíblia, você entende esse pré-tribulacionismo. Definição: a igreja, o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência, que é o arrebatamento, rapto, retirada da terra, antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Como a igreja não faz parte da profecia das 70 semanas, como a igreja não herda as promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó, a partir da aliança abraâmica, como a igreja também não é o Israel étnico,
a igreja ela não pode entrar no projeto escatológico de Deus para a nação de Israel. Ela tem um começo e ela tem um fim. O começo da igreja em Atos capítulo 2. O Senhor Jesus sobe aos céus e logo em seguida no capítulo 2 o Consolador vem, Jesus já tinha anunciado isso, e o Consolador, que é o Espírito Santo, inaugura a igreja. E a igreja, ela é um mistério no Antigo Testamento, porque ela não foi anunciada no Antigo Testamento. E a grande diferença da igreja é que ela é um corpo, diferente de Israel, composto por judeus e gentios, onde os dois grupos, judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus, compõem o corpo de Cristo, compõem um novo povo, com novas características para proclamar a palavra de salvação, que também foi proclamada no Antigo Testamento. O povo de Israel no Antigo Testamento era um povo étnico, né? Era Israel, descendentes étnicos de Abraão, mas o gentio que quisesse participar de Israel poderia, bastava ele crer, né, na promessa do descendente, crer naquele Messias que viria, crer que a lei de Moisés era a orientação de Deus para a vida deles, se circuncidar, que era a marca da velha aliança, ele se tornava um israelita. Ele podia até participar da Páscoa, junto com os israelitas de nascença, mas aí é a velha aliança, Israel é o povo. No Novo Testamento, a igreja, que não é Israel, é um outro povo. Então, há a necessidade de um outro plano, de um outro projeto para a igreja, um outro plano escatológico, outro plano para o futuro. Nós vimos ontem que é falado sobre as últimas coisas para Israel. Isso vai acontecer na 70ª semana. Mas quando é falado dos últimos tempos para a igreja, se fala de arrebatamento. Quando é falado dos últimos tempos para a igreja, se fala do pecado, se fala do amor esfriando, da apostasia, de uma série de outras situações, mas não se fala de tribulação. Então a igreja, ela não vai passar por essa tribulação, essa ira de Deus, a cólera de Deus na última semana. E a nossa conversa hoje vai ser exatamente sobre isso, observando, investigando as bases bíblicas que fundamentam esse entendimento do pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja é arrebatada antes de começar a tribulação. A tribulação de 7 anos, ela não começa com o arrebatamento da igreja. Segundo a profecia das 70 semanas, ela começa com um acordo entre o anticristo, né, o príncipe de um povo, e a nação de Israel. Entre o arrebatamento e esse acordo que eles vão assinar, nós não sabemos quanto tempo dura, a Bíblia não deixa claro. Mas a igreja será retirada antes que isso aconteça. O pré-tribulacionismo é consequência da pergunta que se levanta após a seguinte questão: se o Israel étnico possui um futuro escatológico, o que é que há de ser da igreja? O que é que se faz com a igreja? A igreja, onde ela participa, o que é que vai acontecer com ela? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder depois da palestra de ontem, afirmando que Israel terá um futuro escatológico. Deus tem um plano escatológico para Israel. Deus ainda volta a tratar com Israel na 70ª semana da profecia das 70 semanas. Quem não é dispensacionalista não acredita nisso. Eles não vão dizer que há um futuro para Israel. Vão dizer que Israel foi substituído pela igreja e tudo se cumpre na igreja. Só que mediante os vários textos bíblicos que nós lemos ontem, não dá para você interpretar de uma maneira natural a Bíblia, né, sem considerar que haverá um futuro para a nação de Israel. Então, respondendo essa pergunta, não existe um único motivo por si só que torna o pré-tribulacionismo convincente. Você não tem uma passagem específica na Bíblia, sozinha. É necessário você ver todas as passagens bíblicas, interligando-as para entender e compreender o pré-tribulacionismo. Vimos sobre as alianças abraâmica e davídica, vimos sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, e um ensino vai dando suporte ao outro. E agora observaremos sobre o arrebatamento, explicando que a igreja é retirada. Por quê? Porque no futuro escatológico, naqueles 7 anos de tribulação, da ira de Deus, da cólera de Deus contra a humanidade, as nações que não creram no Senhor, a igreja ela será preservada
através do arrebatamento. Mas a força combinada de todas as linhas de raciocínio a serem apresentadas é que fundamenta o pré-tribulacionismo. Por isso que é importante essa leitura sistemática, uma leitura onde as coisas vão se encaixando e a lógica desse sistema escatológico, sistema do que vai acontecer no futuro, fica mais claro. Levando em consideração algumas questões aqui. Primeiro, Israel possui um futuro escatológico, fundamentado na aliança abraâmica e davídica, como vimos ontem. Segundo, Israel e a igreja são povos distintos, com planos distintos. Qual o plano escatológico? Aí a pergunta vem, qual o plano escatológico de Deus para a igreja? O de Israel vai ser na 70ª semana das 70 semanas. E o da igreja? Ela passa pela tribulação de 7 anos, profetizada em Daniel 9, do 24 ao 27? Essa é uma pergunta. A nossa resposta é não, né? A igreja não passa por essa tribulação. Por quê? É o que nós vamos observar hoje. Então, a grande questão entre amilenistas e pré-milenistas é o método de interpretação empregado na leitura das profecias. Então, veja que muitas das profecias que lemos ontem, os amilenistas, que são os da teologia da aliança, eles interpretam de modo figurado. Eles espiritualizam aqueles textos. Eles não os leem de modo natural, de modo claro. Os pré-milenistas interpretam as profecias de modo mais literal, ou melhor dizendo, de modo literal, enquanto os amilenistas interpretam de modo figurativo, para não dizer até mesmo alegórico. Então, essa é a grande distinção. E nós temos que interpretar a Escritura de modo literal. Se você conversar com teólogos da aliança, eles vão dizer o quê? Não, nós interpretamos a Bíblia de modo literal. Mas, com relação às profecias, principalmente que diz respeito à nação de Israel, eles interpretam de modo figurativo. Então nós queremos começar, propriamente dito, vendo 3 fundamentos para o pré-tribulacionismo. E nós já mencionamos nesse início esses 3 fundamentos, mas agora vamos ver especificamente. O primeiro deles é a 70ª semana de Daniel. Sei que já foi visto isso na explanação sobre a profecia das 70 semanas. Não vamos repetir o que foi dito, mas apenas focalizar na 70ª semana. Então, lá em Daniel, capítulo 9, verso 24, que trata da profecia das 70 semanas, nós lemos assim: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, veja que as 70 semanas são para Israel. Então, a igreja não se encaixa aqui. Isso não pode se cumprir na igreja. E realmente, os amilenistas ou teólogos da aliança, eles não vão dizer que isso se cumpre na igreja. Eles vão entender esse cumprimento aqui ao longo da história da nação de Israel até a morte de Jesus. É assim que eles vão encaixar. E não dá para fazer essa interpretação. E o propósito dessas 70 semanas, qual é? No final das 70 semanas, o que vai acontecer? É para fazer cessar a transgressão. Isso é muito forte. O pecado vai acabar. O pecado vai acabar. Para dar fim aos pecados, os pecados da humanidade, no final das 70 semanas, vão acabar. Expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. A justiça eterna significa Deus mesmo governando na terra, de modo que não haja mais pecado. Para selar a visão. Acabou a visão, não tem mais visão, não tem mais profecia, não tem mais revelação, porque tudo se cumpriu. E a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a habitação de Deus. Ungir aqui em que sentido? O Santo dos Santos estará na terra. Essa é a ideia, né? Então, alguns amilenistas vão interpretar da seguinte maneira: vai dar fim aos pecados como? Com a morte de Cristo. É verdade, a morte de Cristo, ela é suficiente, eficiente para dar fim aos pecados. Mas nós ainda pecamos? Sim. Então nós já fomos restaurados, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, da condenação dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós já somos chamados santos de Deus, mas ainda pecamos. Então não houve o fim dos pecados completamente.
Isso vai acontecer. É isso que a gente entende um pouco como o já e o ainda não. Já somos salvos? Amém, já somos salvos, mas ainda não completamente. Por quê? Porque ainda estamos aqui pecando. A nossa salvação, ela é completa. E quando ela se completa? Quando ou nós morrermos, formos para o céu, ressuscitarmos num corpo semelhante ao de Cristo e vivermos a eternidade no novo céu e na nova terra. Salvação completa. O planeta vai ser salvo, redimido. O governo vai ser redimido. Vai ser o governo do Messias, do Senhor Jesus, cumprindo a aliança feita com Davi. Então a salvação não é só espiritual. A salvação é completa. Salva tudo. Entende? E somos salvos, mas ainda falta se consumar, se completar tudo o que é da nossa salvação. Então não tem como você interpretar de outro modo. Então essa profecia das 70 semanas não se cumpriu completamente, porque ainda não se pôs fim aos pecados. Aí no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Então veja, um período de 7 semanas, 62 semanas e um período de uma última semana. Obviamente, né, já foi apresentado para vocês que essas são semanas de anos, não é verdade? Dentro de um calendário lunar adotado pelo judeu, onde os 12 meses tinham cada um 30 dias. E o ano judaico, pelo calendário lunar, tinha 360 dias. Nós vivemos num calendário solar, herança dos romanos ainda sobre nós, onde nós temos meses de 28 dias, de 29 dias, de 30 e de 31 dias. E o nosso ano é de 365 dias e temos um ano bissexto. É bem confuso o nosso calendário. Esse calendário que é diferente. Então, quando se pensa numa última semana, é uma última semana de 7 anos, de 12 meses, cada ano tem 12 meses de 30 dias, então é tudo muito redondo, muito fechado, pensando no calendário lunar, que era o calendário que eles usavam, os judeus usavam naquele período. Nós não vamos explicar todos esses textos, estamos apenas resumindo, né, o que já foi dito, mas no verso 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Então, o final das 69 semanas se trata da morte do ungido, do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Nós temos o Messias, o ungido, morto ali em Jerusalém, e nós temos, já caminhando para o verso 27, um príncipe de um povo, que nós entendemos ser o anticristo, né? o maligno encarnado ali, que vai liderar uma rebelião contra tudo que é Deus. E no verso 27 nós lemos: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa é a última semana. Então esse anticristo fará firme aliança com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então entendemos, hoje não acontecem esses sacrifícios, mas entendemos que quando esta profecia vier a se cumprir da última semana, deverá haver um templo, deverá voltar a haver sacrifícios, e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Jesus fala dessas abominações, do abominável da desolação, e ele fala lá em Mateus 24, verso 15, fazendo referência à profecia de Daniel. E ali Jesus está falando da grande tribulação, fazendo a ligação da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio da tribulação, com essa parte da profecia de Daniel. E é interessante que no verso 27 diz que é na metade da semana. Se é uma semana de 7 anos, a metade da semana seriam 3 anos e meio. Então o que Jesus fala em Mateus 24, 15 em diante, combina muito bem com o que Daniel está falando aqui. Jesus até faz a relação com a profecia de Daniel. Terminando de ler o verso 27, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre esse assolador, que é esse príncipe, que é o próprio anticristo. Então entendemos que tem essa última semana. Essa última semana é a semana da ira de Deus, da cólera de Deus, de tamanha tribulação.
Há uma relação direta entre a 70ª semana da profecia de Daniel e a tribulação descrita no livro do Apocalipse. Nós entendemos que do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 18 são narrados exatamente os 7 anos de tribulação. Uma das evidências é que você não vê mais a igreja dentro desses capítulos. Ela aparece no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e depois ela só volta a aparecer no capítulo 19. Mas do capítulo 6 ao 18 você não vê nada sobre a igreja. No capítulo 4 e 5 é uma visão celestial. 4, adoração a Deus, como é que Deus é adorado nos céus. E o capítulo 5 é o Cordeiro abrindo os selos. Quem é digno de abrir, né, os selos do livro do destino da humanidade nos 7 últimos anos ali daquela história da humanidade em pecado? Então somente uma pessoa foi digna, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E é interessante que o livro da Bíblia que mais fala de Jesus como o Cordeiro é o livro do Apocalipse. Você tem poucas citações no Novo Testamento de Jesus como o Cordeiro, né? Você tem lá em João capítulo 1, você tem em 1 Coríntios capítulo 5, mais 2 referências, mas várias referências estão em Apocalipse, Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, nós observamos essas relações entre a última semana de Daniel e os 7 anos de tribulação. Lá em Daniel 9:27, nós acabamos de ler, mas tem também Daniel 7, 24 e 25. Aqui nós lemos assim, Daniel 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso aqui ainda está falando do futuro escatológico, né, o que haverá de acontecer naquela última semana. Aí você vai para Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e 14. Apocalipse 12, 13 e 14 diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, tempos, e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Não vamos ter tempo aqui de explicar tudo o que significa essa passagem, mas o importante aqui é que esse tempo, tempos ou 2 tempos e metade de 1 tempo, se refere exatamente aos 3 anos e meio. Essa ideia de tempo como 1 ano foi usada também em Daniel capítulo 4, referindo-se ao tempo que Nabucodonosor ficou como que um boi pastando, né? Num tipo até de doença, de enfermidade, como o juízo de Deus sobre ele. Então, é muito compreensível e é uma boa interpretação ler 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo como 3 anos e meio. Então o que Daniel está falando lá no capítulo 7 e o que ele está falando acerca da última semana de 7 anos e a grande tribulação de 3 anos e meio se encaixa muito bem com Apocalipse 12 e está dentro dos capítulos onde nós observamos os juízos de Deus sobre a humanidade. Nós temos do capítulo 6 ao 18 os juízos dos selos, das trombetas e das taças. São juízos, né? É a ira de Deus, é a cólera de Deus. A diferença é que cada um vai se tornando mais terrível do que o outro contra a humanidade naquele período. E a pergunta é: e a igreja, ela vai passar por esse período de juízo? Obviamente nós entendemos que não, e vamos ver na escritura aqui. Ainda fazendo essa relação com o livro de Daniel, lá em Apocalipse capítulo 11, verso 2, nós lemos assim: Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses são exatamente 3 anos e meio.
Veja que é esse texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 2, e o capítulo 11, verso 3, e o capítulo 12, verso 4 ao 7, se refere a 42 meses como os 3 anos e meio da tribulação. Olha Apocalipse 11, verso 3 agora. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quanto dá 1260 dias? Dá 3 anos e meio, entendendo cada mês de 30 dias. Você não vai fazer com os meses bagunçados que nós temos, porque o judeu ele tinha outro calendário, um calendário lunar, não um calendário solar. Por isso ele tinha meses de 30 dias fechado, entende? Então, 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a referência ao mesmo período, 3 anos e meio, exatamente a metade da última semana da profecia de Daniel. Lembrando, são a profecia das 70 semanas, para nós semana é só de dia, mas para o judeu no Antigo Testamento, ele tinha semana de dia, ele tinha semanas de anos, e depois de 7 semanas de 7 anos, ele tinha um ano do jubileu, que era o 50º ano. Então é muito compreensível e é uma boa interpretação e combina com o contexto do próprio livro do Apocalipse. Compreender que do capítulo 6 ao 18 está tratando do juízo e da cólera de Deus, cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel. Baseado nessas relações, de cara você já vai dizer, a igreja não pode estar lá? A igreja não pode participar desse cumprimento? Porque essa profecia foi dada para Israel. E aí? Onde a igreja vai estar, né? Vamos responder no decurso do nosso estudo hoje à noite. Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 13, verso 5, ainda diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Novamente, aqui o capítulo 13 todo fala do anticristo e do falso profeta. Então o anticristo aqui, ele é esse que vai proferir blasfêmias 42 meses, ou seja, os 3 últimos anos e meio. É quando ele rompe o acordo com as nações, especificamente com Israel, na metade da semana. Nesses 42 meses, os últimos 3 anos e meio. Então Apocalipse combina muito bem com a profecia das 70 semanas de Daniel. Por isso que a igreja não participa daquele período de tribulação, porque essa profecia não foi dada para a igreja. Igreja, Novo Testamento; Israel, Velho Testamento. Agora, quando você mistura as coisas e diz que havia igreja no Antigo Testamento, Moisés era pastor da igreja lá no Antigo Testamento, lá naquele período do Pentateuco, e a igreja é um Israel de Deus, então você bagunça tudo isso aqui, você não consegue compreender. E essa questão de tribulação, o que é que o amilenista vai dizer? Não, tribulação a gente passa hoje, tribulação essas dificuldades do dia a dia. Então como é que você entende todos esses detalhes, essas relações? Ou seja, não é uma boa interpretação. Você tem que espiritualizar, né, tornar figurativo muita coisa importante e desconsiderar todas essas relações que nós estamos apresentando. Isso é um negócio muito sério, né? Para não dizer uma grande irresponsabilidade na interpretação bíblica. Apocalipse capítulo 12, verso 6 também vai falar dos 1260 dias, mas a gente vai caminhar porque já apresentamos muitas evidências aqui. Todas essas referências, quando interpretadas literalmente, compreendendo o sentido figurado que certos trechos exigem, obviamente, abordam um período de intensa tribulação, denominada grande tribulação. Jesus falou sobre ela lá em Mateus 24 e 25, é o período de 3 anos e meio. Nós vimos, acabei de dizer que Apocalipse do 6 ao 18 se refere a esses 7 anos de tribulação. Mas tem a marca que nós entendemos onde começam os 3 últimos anos e meio. A segunda metade, a chamada grande tribulação, tribulação mais terrível. Aí você vai lá para Apocalipse 8, verso 13. Essa é exatamente a divisão. Como é que a gente sabe disso? Você tem os primeiros 7 selos. O 7º selo são as 7 trombetas, que são os juízos mais terríveis. A 7ª trombeta são as 7 taças ou flagelos, que são os piores juízos ainda.
Nas trombetas, você tem uma divisão muito interessante, que é exatamente esse versículo, Apocalipse 8,13. Então vi, isso aqui é João, né, narrando o que ele viu e ouviu. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Houveram 4 trombetas, faltam 3, e antes dessas 3 virem, tem essa nota, onde uma águia passa gritando, e ela, acredito que isso aqui Deus apresentou para João compreender, né, uma visão que ele teve, para João compreender que começaria a grande tribulação. Esse ai, 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 não é porque está doendo não, embora vá doer muito. Esse ai, ai, ai é uma expressão do Antigo Testamento que se refere a um juízo de Deus, um juízo muito severo. Então as 3 últimas trombetas são 3 ais, mais terríveis ainda. Exatamente aqui começa a grande tribulação. Essa distinção nos mostra exatamente uma nota até exegética, para a gente entender que começa os 3 anos e meio a grande tribulação. Então, como a profecia das 70 semanas está dirigida ao Israel étnico, este cumprimento não se dará com a igreja, visto que há outro plano escatológico para a igreja. O Antigo Testamento denomina este período de tribulação para Israel, chama de tempo da angústia de Jacó. E nesta referência de Jeremias ao tempo da angústia de Jacó, há também uma referência ao cumprimento da aliança davídica. Olha então Jeremias 30, do 7 ao 9. Ele diz assim: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Então, aquele dia é um dia futuro, um dia que ainda vai acontecer, e não vai haver outro dia semelhante. O holocausto foi terrível para a nação de Israel, não é verdade? Foi extremamente terrível. Mas esse ainda não é aquele dia, porque vai ter um dia pior, né? Pior para Israel do que o holocausto nazista ali. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Naquele dia, toda vez que você lê no Antigo Testamento, naquele dia é uma nota escatológica para o futuro, se refere às profecias futuras a Israel, provavelmente, praticamente todas, referindo-se à 70ª semana, quando Deus volta a tratar com Israel e a igreja não mais estará na terra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Naquele dia, Deus vai levantar Davi como rei. Agora aqui, a gente tem que compreender que não é Davi mesmo, mas é o descendente de Davi, certo? Aqui é o que a gente chama de metonímia, né? É uma parte pelo todo. Então ele está se referindo a Davi como o descendente de Davi, que será o Senhor Jesus Cristo lá na frente. Então, da mesma forma que a aliança davídica, ela é uma aliança eterna e vai se cumprir, assim também acontecerá a angústia de Jacó. E depois dessa angústia de Jacó, a tribulação de 7 anos que Israel vai ter que enfrentar. Muitos vão se converter, dos judeus e dos gentios também, e quem pregará o evangelho naquele período serão os judeus, 144 mil judeus, como também as 2 testemunhas que estarão em Jerusalém, capítulo 11 fala delas, que serão judias também. E então, no final de tudo isso, Deus levanta um rei davídico, que vai governar não somente o povo de Israel de Jerusalém, como também todas as nações submissas ao seu governo. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi. A 70ª semana é um período de tribulação destinado a Israel especificamente e ao mundo daquele período. O termo ira e cólera de Deus caracteriza este período, que será parte do dia do Senhor. O dia do Senhor, como a gente lê no Antigo Testamento, não é um dia de 24 horas, é um evento, é o evento escatológico que nós estamos tratando aqui. E então, esse evento é caracterizado pela ira, pela cólera. Lembre-se disso. A igreja, ela vai participar da ira de Deus.
a igreja vai participar da cólera de Deus quando Deus acertar as contas com a nação de Israel? Essa é uma pergunta que a gente vai responder ainda hoje. Então nós temos alguns textos do livro do Apocalipse que nos fala da ira e da cólera de Deus. Apocalipse 6, 16 e 17 diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira. E você tem vários outros textos aí no Apocalipse que fala da ira de Deus, da cólera. Por exemplo, Apocalipse capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, que são as taças, né? Os 7 últimos juízos de Deus. Pois com este se consumou a cólera de Deus. Apocalipse 15, verso 7 diz também: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, os 7 anos, a 70ª semana, é um tempo de ira de Deus, de cólera de Deus, é um tempo de tribulação para Israel e para o mundo daquele período, e Deus vai despejar sua ira contra o planeta, contra a humanidade e contra o planeta. Alguns vão crer, na verdade muitos vão crer no Senhor Jesus e se converter naquele período, mas muitos outros não. Então, percebemos que a última semana, a tribulação, ela é caracterizada também por um julgamento da terra naquele período. Deus julga o planeta através da sua ira. E chegamos então à conclusão de que, já que a igreja não teve sua existência senão depois da morte de Cristo, a gente sabe que a igreja começou em Atos capítulo 2, senão depois da ressurreição de Cristo, senão depois da ascensão do Senhor Jesus, senão depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Tudo isso aconteceu antes da igreja existir. Com o início de todos os seus ministérios a favor do crente, da igreja, ministérios da igreja, não poderia constar das primeiras 69 semanas dessa profecia. A igreja não participou das primeiras 69 semanas da profecia, das 70 semanas, porque ela começou com a descida do Espírito Santo. Então ela não estava naquelas primeiras 69 semanas. Logo, ela não deveria participar da última semana. Essa profecia não é para a igreja. É muito lógico isso. A finalidade da tribulação impede que a igreja dela participe, porque a igreja não deve participar da tribulação, não faz parte do plano de Deus. Resta agora investigar a não participação da igreja na tribulação de 7 anos, a partir da própria natureza da igreja. E a natureza da igreja implica que a igreja é o mistério proclamado no Novo Testamento. A igreja, ela não participou das primeiras 69 semanas da profecia de Daniel. Por quê? Porque não havia igreja no Antigo Testamento, havia somente povo de Israel. Ela, como um mistério, ela só aparece no Novo Testamento. E o que é esse mistério? É exatamente a comunhão, judeus e gentios, como corpo de Cristo, num corpo misturado ali, onde judeus e gentios estão apresentando a mensagem do Evangelho para a salvação dos perdidos e para a honra e a glória de Deus. Não era mistério que Deus proveria salvação para os judeus, nem que os gentios seriam abençoados com a salvação. No Antigo Testamento havia salvação para quem não era judeu, óbvio. O fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo, porém, nunca foi revelado no Antigo Testamento. E constitui o mistério citado por Paulo em Efésios capítulo 3, do 1 ao 7, Romanos 16, do 25 ao 27 e Colossenses 1, do 26 ao 29. A gente não vai poder ler todos esses textos, mas vamos ler pelo menos Colossenses 1, do 24 ao 29. E diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro da igreja, né? De acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
se ele estava falando da igreja. Se ele disse que era ministro da igreja, numa nova dispensação, a dispensação da igreja, aí ele bota 2 pontos. O que é a igreja? Aí ele responde: o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, a igreja. Então a igreja não participou do Velho Testamento, a igreja não participou das 69 primeiras semanas da profecia de Daniel, aos quais, verso 27, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Antigo Testamento, quem se convertia se tornava israelita, judeu, se tornava descendência de Abraão, pela fé que Abraão teve, embora fosse gentil. Mas a igreja é diferente. Na igreja você é o quê? Você não precisa entrar no povo de Israel, você não precisa se circuncidar, você não precisa seguir a lei de Moisés, tal e qual o povo de Israel seguia na velha aliança. Na nova aliança, a igreja é um outro povo, diferente, num outro formato, onde judeus e gentios estão ali em pé de igualdade como proclamadores da glória de Deus para salvar o perdido no seu pecado. E diz no verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Veja então como Paulo ele relaciona ensinos tão profundos sobre a dispensação da igreja, que é o mistério de Deus, e ao mesmo tempo o esforço que ele faz para realizar a obra do Senhor, o ministério que Deus deu para ele. Então, visto que muitas passagens do Novo Testamento, como Efésios 3, do 1 ao 6, e Colossenses 1, do 24 ao 27, ao 29, como lemos, mostram claramente que a igreja é um mistério, e a sua natureza como um corpo composto por judeus e gentios não foi manifestada no Antigo Testamento, a igreja não poderia estar nessa e em nenhuma outra profecia do Antigo Testamento. Como a gente lê aqui uma citação de um grande dispensacionalista, o Pentecoste. Então, não tem como a igreja participar da profecia das 70 semanas de Daniel. Logo, ela não estará na tribulação, na ira de Deus. Todo esse novo plano não foi revelado até a rejeição de Cristo por Israel. Quando Israel rejeita Cristo, posteriormente é que inicia-se a igreja. Obviamente com a ascensão do Senhor Jesus. É depois da rejeição de Mateus 12, 23 e 24 que o Senhor faz a primeira promessa da futura igreja em Mateus 16, 18. É depois da rejeição da cruz que a igreja tem seu início em Atos 2. Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Cristo e o quis crucificar. Por conta disso, Israel foi cortado temporariamente do plano de Deus, como um povo que proclama a glória de Deus. E outro povo foi chamado, um povo misto, de judeus e gentios de todas as nações, que Deus chamou e convocou, e chamou esse povo de igreja. A própria natureza da igreja testemunha que ela não poderá passar pela tribulação de 7 anos. E então, por conta disso, nós vamos observar que a igreja, é o terceiro tópico, ela não passará pelo tempo da ira de Deus. Não é da natureza da igreja passar pela ira, pela cólera de Deus nessa 70ª semana que foi destinada à nação de Israel e ao mundo daquele período. Vários são os textos no Novo Testamento que apresentam a igreja fora do período da ira, do período escatológico da ira de Deus. Então, leiamos alguns desses textos. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Quantos irmãos estão abrindo? No início de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo explicitamente declara que o Senhor Jesus livra a igreja da ira vindoura. Entende-se que esta ira vindoura somente pode se referir a Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, o período da tribulação, os 7 anos, a última semana, a 70ª semana da profecia de Daniel. Você entende agora porque as primeiras palestras foram sobre as 70 semanas de Daniel. Para você perceber que ela é também um elemento fundamental para compreender o próprio livro do Apocalipse e o lugar da igreja no meio disso tudo. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio.
E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Alguém vai dizer, não, mas essa ira vindoura pode ser a perseguição. Não, a própria expressão ira vindoura se refere a um período escatológico no futuro. Mas, para tirar qualquer dúvida, nós vamos analisar ainda outros textos dentro dessa epístola, que nos mostra que essa ira vindoura se refere à 70ª semana, ao período da ira de Deus contra o mundo, lá descrito em Apocalipse. O texto mais representativo do arrebatamento está aqui nessa epístola, foi lido hoje à noite, do capítulo 4, do verso 13 ao 18. O propósito de Paulo aqui, ao tratar com os Tessalonicenses, acerca do arrebatamento, é tirar algumas dúvidas que eles tinham, e essas dúvidas com relação às doutrinas futuras, estavam atrapalhando os Tessalonicenses. Eles, por exemplo, na espera da volta de Cristo, deixaram de trabalhar. Por não ganhar dinheiro, eles deixaram de sustentar os missionários. E também, por ficarem ociosos, esperando a volta de Cristo, eles começaram a cometer outros tipos de pecados, se meter na vida dos outros, falar mal da vida dos outros, ficaram meio vagabundo. E então Paulo ensina a doutrina das últimas coisas da maneira correta para que eles entendam. Olha 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não seja ignorante. Ignorante aqui é que não tem conhecimento. Vocês têm que saber o que acontece com os que dormem. Mas os que dormem aqui, entenda, é uma figura, se refere aos que morreram em Cristo, é o que a gente chama de eufemismo, é quando um parente seu morre e você diz, olha, o fulano partiu, quer dizer que ele viajou? Não, quer dizer que ele morreu. Aqui na linguagem bíblica, nós usamos a expressão dorme, não quer dizer que ele está dormindo, né? Então eles morreram em Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, explica um pouco do que eu estou dizendo aqui, acerca do contexto. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Se aparte de todo irmão que anda desordenadamente. Quando a gente lê esse desordenadamente, você pensa num beberrão, né? Você pensa numa pessoa iracunda, numa pessoa que comete muitos erros. Mas olha o verso 11, 2 Tessalonicenses 3:11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Isso explica o contexto da epístola e por que eles eram ignorantes com relação à volta de Cristo. Aí então volte para 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Esse é o texto que fala do arrebatamento propriamente dito. Pois se cremos que Deus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Cristo morreu e ressuscitou. Então quando Ele vier, Ele vai trazer os que morreram em Cristo com Ele. Verso 17. Dá uma pulada aí para o verso 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Jesus. Então Jesus vem com os que morreram em Cristo, mas Ele não pisa na terra, é nas nuvens. E nós, os que estivermos vivos, se Jesus voltar hoje, né, minha grande alegria, né, mas o Senhor é maravilhoso, Ele vai fazer no tempo dEle. A grande alegria é nós pregarmos agora sobre o arrebatamento, já pensou? E no meio da mensagem, Jesus nos leva, vai ser, né, a melhor mensagem do mundo. A gente vivendo realmente o texto bíblico. E a verdade é que os vivos, se Jesus voltar hoje, nós vamos com o Senhor nos ares. Jesus não pisa na terra. Nós dizemos que aqui é a segunda vinda de Cristo. Só que essa segunda é a primeira etapa da segunda vinda. A segunda etapa da segunda vinda será no final dos 7 anos de tribulação. Jesus vem nas nuvens só para retirar a sua igreja. Porque a igreja não faz parte da profecia das 70 semanas. A igreja não sofrerá a ira de Deus na última semana. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18. Entende? Então o Senhor nos levará nos ares com Ele. E no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra de Deus isto,
Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, de modo algum. Então primeiro vão os que dormem, os mortos, depois os vivos. E o que é que vai acontecer? Porquanto, verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ressurreição aqui. Os que já morreram ressuscitarão primeiro, estarão com o Senhor. Esses que já morreram estão com o Senhor nos céus, e vão vir com Ele e ressuscitar. Ressuscitar é receber um corpo, a semelhança do de Jesus. E o verso 17 que nós já lemos diz que nós seremos arrebatados com eles entre nuvens e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Esse é o arrebatamento. Por quê? Porque a igreja não participa da ira de Deus. E alguns versículos que deixam muito claro ainda em 1 Tessalonicenses que nós não participamos da ira de Deus é o versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ira aqui se refere exatamente ao contexto escatológico do capítulo 14. Se refere exatamente ao período da tribulação. Só para encerrar, veja 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva. E o versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Veja, ele está falando do dia do Senhor. É esse evento escatológico, é a 70ª semana. É a ira e a cólera de Deus naquele cumprimento das 70 semanas. Então, quando no verso 9 diz que a igreja não é destinada à ira de Deus, significa que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar por esse período de extrema tribulação e sofrimento. O arrebatamento da igreja é para livrá-la da tribulação. A 70ª semana de Daniel nos mostra que a igreja não vai passar por esta ira, porque ela não faz parte desta profecia dada a Israel. A igreja é o mistério proclamado no Novo Testamento. A igreja não participou das 69 semanas, então a igreja deve ser retirada antes do cumprimento da 70ª. A igreja não passa pelo tempo da ira de Deus, porque o Novo Testamento diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, e 5, 9, que a igreja não passa pela ira. O Senhor Jesus retira a igreja desse período da ira através do arrebatamento. Porque há um plano escatológico para a igreja e há um plano escatológico para Israel. Todos esses eventos, todas essas verdades devem nos motivar, irmãos, a confiar no Senhor nosso Deus e a perceber o quanto o Senhor é maravilhoso e quanto o Senhor cuida de nós. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja nos abençoando um pouco mais. Pai, muito obrigado pela Tua revelação que nos mostra de modo tão claro como acontecerão os últimos eventos e como o Senhor tem um plano especial para nós. Baseado nisso, Senhor, nos ajuda. Assim como Paulo declarou lá em Colossenses 1, nos ajuda, Senhor Deus, no ministério da igreja que somos nós, a estarmos proclamando o Teu Evangelho e glorificando o Teu nome. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.